com Jeremias, capítulo 3, versículo 14. Jeremias 3, 14. Eu vou ler todos os textos que eu citar, ok? E vou pedir para alguém ler aí também algum texto no decorrer do nosso curso. Jeremias 3,14 vai dizer assim: o Senhor diz: voltem para casa, filhos rebeldes, pois eu sou seu mestre. Eu os trarei de volta a Sião, uma desta cidade, dois daquela família. De onde quer que estejam dispersos, eu lhes darei líderes segundo o meu coração, que os guiarão com conhecimento e entendimento. E na revista e atualizada, fala: lhes darei pastores segundo o meu coração. Ok? Continuando. E quando a sua terra voltar a ficar cheia de gente, diz o Senhor, vocês não terão mais saudades da época em que tinham a arca da aliança do Senhor. Você prestou atenção nisso? Quando a sua terra voltar a ficar cheia de gente, diz o Senhor, vocês não terão mais saudades da época em que tinham a arca da aliança do Senhor. Não sentirão falta da arca, nem se lembrarão dela, e não será necessário reconstruí-la. Então Jerusalém será conhecida como o trono do Senhor, e todas as nações irão até lá para honrar o Senhor. Não seguirão mais os desejos teimosos de seu coração perverso. Naqueles dias, o povo de Judá e o povo de Israel voltarão juntos do exílio do norte, para que a terra que dei a seus antepassados como herança para sempre. Bom, eu vou tentar me ater ao máximo durante todo o curso no contexto da aula. Mas esse texto, que não é só do primeiro tópico da primeira aula em si, é o que vai nortear o meu pensamento da formação de líderes que eu chamei de segundo o coração de Deus. Por quê? Jeremias enxergava ou caminhava com uma geração corrompida. Todos nós sabemos que ele estava em uma condição pré-exílio babilônico, aonde a corrupção daquela gente havia os levado a ser entregues à Babilônia. Perfeito até aí? Todo mundo entendendo? Ok. Dessa maneira, Deus dá a Jeremias uma palavra. A palavra de que ele iria tirar aquela geração de sacerdotes corrupta, digamos assim, iria dar a eles gente que caminhasse segundo o seu coração, pastores ou líderes, depende da tradução que a gente lê aqui. Líderes segundo o meu coração. E quando isso acontecesse, um fato importante, a saudade do templo e da arca não existiria mais. Do que é que Jeremias aqui está falando? De um tempo onde o objeto que antes era dito sagrado seria retirado. Por quê? Porque já não se faria mais necessário ter algo que representasse a presença do Senhor. Se a gente for pensar historicamente, deixa o áudio fechado, por favor. Historicamente, se a gente for pensar historicamente a vida de Israel, sempre houve a presença ou a representatividade da Arca da Aliança como a presença de Deus na vida do povo. Mas o profeta aqui, antes do período babilônico, nós estamos falando de 3.000 anos atrás, estava dizendo, isso vai deixar de ter sentido. Vocês não vão sentir falta disso quando vocês tiverem pastores segundo o meu coração. Quando vocês tiverem líderes segundo o meu coração. E ao longo desses 3.000 anos,
a religião se arrasta tentando reconstruir uma arca que seja humana. Uma arca que traga a presença, aonde, na verdade, não é o objeto, mas sim homens e mulheres que têm o coração segundo o coração de Deus, que invocam e trazem a presença do Senhor para o ambiente que eles estão. Porque a verdadeira arca, o verdadeiro templo, são estes homens, mulheres, líderes, levantados segundo o coração de Deus. Até aí tudo bem? Amém? Então é nesse sentimento que eu quero percorrer essa jornada com vocês. Por quê? Porque existe muita distorção, principalmente no campo da simbologia. E eu não vou falar do ministério A ou B, eu vou falar do ambiente religioso. O ambiente religioso utiliza da simbologia Isso. para fazer memória. Pastor Ronaldo está tentando voltar. E você permitir ele. Desculpa. Aquilo que é sagrado. E isso vai estar presente durante toda a trajetória humana até a volta de Cristo. Por quê? Porque existe muita contaminação no que Jeremias aqui está relatando e também expondo ao povo. Aonde é claro que a gente vai ficar preocupado e ter aí a nossa maneira de pensar e atuar, porque muitos de nós talvez até já fomos muito afeiçoados a esse tipo de prática, né? Agora, o que existe, biblicamente falando, é que quando um líder ou um pastor, segundo o coração de Deus, se levanta, a saudade disso acaba. Tudo aquilo que tem simbologia ou tem representatividade, que não seja nossa como sacerdócio, como um canal do Senhor às pessoas, vai sendo eliminado da nossa vida. Então é nessa direção e é com esse princípio que eu espero encerrar esses 6, 8 meses que a gente vai passar junto nessa jornada. Amém? Alguém quer fazer já alguma pergunta? Vou abrir aqui uma exceção, porque depois a gente vai ter uma dinâmica assim, de falar no final, tá? Mas como aqui é um texto introdutório, eu quero abrir aqui, inclusive o Marcos e a Sara que aqui estão comigo, se quiserem fazer alguma pergunta, a gente já elimina qualquer dúvida. Gente, ou eu expliquei bem demais ou vocês não entenderam nada. Porque quando não tem nenhuma pergunta, a coisa fica estranha, né? Até agora tá certa a explicação. Bispo, o senhor ia deixar a Sara olhando quem tá saindo, quem tá fazendo pra entrar, pra você não ficar lá? Tá? Eu acho que ela vai fazer pelo celular, né? Não pode ficar aceitando, pra você não ficar, tem que ficar falando. Mas pode ser sempre no... Mas ele pode liberar por isso. Quando eu link para mim no Telegram, Mas eu não tem como ver. Eles têm um pouquinho. Melhor tem que ver. eu acho Resolve o que vocês tiverem que resolver aí, porque eu não consigo dar aula desse jeito. Eu fico com a cabeça tentando prestar atenção em tudo. Eu mandei no Telegram como você pediu. Tem mais aí que tentar entrar. Bom, vamos começar então no conteúdo da primeira aula em si. Já que a gente não tem dúvidas, a gente já vai
mergulhar no conteúdo, tá? Nossa primeira aula, o perigo do ativismo ministerial. A gente começa por aí, lendo o texto de Apocalipse, capítulo 2, versículo 4, que nos diz assim: Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Quando fazemos a obra sem permanecer no autor dela, que é Jesus Cristo, existe um risco gigantesco de nós sucumbirmos à nossa caminhada ministerial. Então, o ativismo talvez seja uma das armadilhas e das pegadinhas, digamos assim, modernas, mais eficazes para a falta de real espiritualidade que está acontecendo com a igreja. Então, um ambiente cheio de pessoas não significa um ambiente cheio do Espírito Santo. Talvez, em alguns momentos, nós estejamos enfrentando essa condição onde a atividade substituiu a presença do Senhor. E se nós, como sacerdotes, como líderes, não prestarmos atenção nisso, de repente você está trabalhando tanto para Deus ao ponto de parar de andar com Ele. Você já parou para pensar nisso? Né? São tantas atividades, o nosso checklist está tão comprido, tão exaustivo, que não é incomum a gente ver pessoas que se desconectam do temor até e acabam não conseguindo mais ter uma prática de vida espiritual sadia. E até com dificuldades de coisas básicas, como, de repente, fazer uma oração, um aconselhamento, ter um momento onde ele precisa ser escuta ativa para um irmão, para um amigo da igreja. Então, esse ativismo ministerial, ele tem atingido a igreja moderna e, principalmente, a liderança moderna. Porque pense comigo, né? Pense na vida pastoral da atividade moderna como a igreja é hoje. Organizar culto, resolver problema, administrar conflito, responder mensagem a qualquer hora. Você tem que dar conta e ponto, porque o cara tem dúvida bíblica no meio do dia, a pessoa tem questões que ela quer que você resolva, de todos os tipos, que vai de A a Z, e me ajuda com a doença, ou me ajuda com o meu dinheiro, né? Você tem que preparar ministrações, né? Então, eu começo a preparar a palavra todo domingo, começo não, né? Vou revisar a palavra, fazer a apresentação, e reler tudo, eu começo às 6 horas da manhã, todo domingo. E quem convive comigo, minha família, meus filhos que aqui estão, sabem. É 6, 6:30, eu já estou sentado lá no meu cantinho, revisando a palavra, relendo os textos, literalmente ensaiando no meu interior o que vai ser falado. Você tem que dar conta de tudo isso, visitar pessoas, liderar equipes e pensar do A ao Z. Comprar a resistência que a gente comprou hoje da água do batismo, como é que eu vou fazer para pagar o aluguel semana que vem, que não tem o dinheiro inteiro. Então, é de uma extensão de responsabilidades que, se você não se disciplinar e separar os assuntos, você acaba perdendo algo que é essencial no ministério, a sua intimidade com Deus. Então, aqui, vocês que são do nosso ciclo mais íntimo dentro do ministério, vocês sabem, eu tenho uma disciplina de oração com o ABC da fé, de meditação, de gravação e assim vai. O Pedro, que inclusive trabalha comigo, ele chega lá, invariavelmente eu já estou lá, né, Pedro? Né? Já estou lá gravando. Né? Eu chego no escritório 6:30, 7 da manhã, e eu vou gravar.
Tem dia que eu não estou afim. Não estou. Né? Mas eu tenho que ter disciplina. Porque eu não estou fazendo pelas pessoas. Eu estou fazendo por mim. Aquela meditação, antes de atingir o grupo, ela atinge o meu coração. Muitas vezes, em muitas manhãs, eu fui ministrado antes de gravar uma única palavra. E eu sei o suficiente da Bíblia para não precisar ficar fazendo isso todo dia, sem jactância. Mas eu também sei que se eu abrir essa brecha, eu vou ter um precedente espiritual que vai me afastar da minha intimidade, porque a minha rotina é desgastante, é intensa, e é de alto requerimento em muitos assuntos, técnicos, psicológicos, financeiros, familiares, é de um nível estressante. Então, se eu não agir com sabedoria e com disciplina, dentro daquilo que é essencial, a minha intimidade, eu não consigo segurar um só dia mais o meu ministério. Você entende? Porque o conhecimento, o dinheiro, a influência, a amizade, a tua história não segura o teu ministério. A única coisa que segura o teu ministério é a tua intimidade com Deus. Ponto. Se você não tiver ela na sua vida, você pode ser a pessoa mais incrível que for. O melhor professor que você já pode ter conhecido de escola bíblica. Você pode ser o teólogo mais incrível. Você pode ser uma pessoa carismática. Você pode ser um incrível pregador. O teu ministério vai embora sem intimidade. Por quê? A intimidade, ela é a ligação real para que o ministério aconteça. Jesus chamou os discípulos para o círculo íntimo e deu a eles capacidades, dizendo a eles o seguinte: vocês são meus amigos. Então, esse laço de intimidade fez com que eles tivessem a condição que tinham. E se a gente não parar para prestar atenção nisso, a gente vai perdendo essa essência gradualmente. Veja o que aconteceu com Marta e Maria. Marta, ela ocupava, ou estava ocupada, melhor dizendo, com Jesus. Mas Maria estava aos pés de Jesus. Ambas estavam no mesmo ambiente, as duas estavam na mesma casa, elas sentavam à mesma mesa, elas estavam debaixo do mesmo teto, vivendo coisas completamente diferentes. Aí eu te pergunto, você acha que não tem isso na igreja hoje? A gente está ali no mesmo ambiente, na mesma igreja, no mesmo teto, sentado na mesma cadeira. Ou não, né? Enquanto um está sentado, o outro está subindo, descendo as escadas, indo no banheiro, vai e volta, no estacionamento, voltou, correu, pegou uma criança que está escapando ali. As atividades são necessárias. E é óbvio que há tempo para tudo na nossa vida. Só que você precisa se observar, porque também a atividade é uma fuga. A falta de intimidade faz com que as pessoas se lancem na atividade, porque a intimidade, ela nos provoca, ela nos confronta. E eu conheço muita gente, e já tive que lidar com muita gente, que tem alta atividade na igreja sem um pingo de intimidade com Deus. E não é porque não queria, tá? É porque fugia da intimidade. Isso é muito comum acontecer. E aí, a alta atividade protege você. É como se dissesse assim, ó, tô fazendo, entendeu? Mas eu tô aqui presente. O fulano diz que, né? Todo espiritual, mas cadê ele? Né? Você entende? Isso é muito perigoso. Então, o ministério, ele pode esconder um coração cansado. Mateus 15, 8 vai dizer o seguinte: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens.
o que Jesus está aqui nos ensinando com esse texto? Que existem líderes que são extremamente ativos, mas a sua espiritualidade está esvaziada, ele não consegue transmitir verdade. Não significa que ele não está na igreja, que ele não está ali convocando eventos, que ele não está fazendo movimentações e mobilizações grandes. Não. Porque ele diz assim, ó, esse povo honra-me com os lábios. Eu estou falando de gente que está honrando, ele próprio, Cristo aqui dizendo, gente que me honra com o seu lábio, mas o seu coração está longe de mim. E nem estou falando que ele está fazendo coisa ruim, tá? Não estou falando de pecado, não estou falando de desvio, de gente abusiva. Eu estou falando de gente que está tão ligada à atividade que ela simplesmente se desconectou do mais importante, da presença, da essência que é viver na vida espiritual. Então, esse movimento extremo, ele vai esconder o quê? Vai esconder esgotamento, vai esconder frieza espiritual, vai esconder perda da sensibilidade, né? E por que não dizer uma certa automatização da fé, né? A gente já está na época de automatizar tudo mesmo, né? Daqui a pouco estamos colocando lá a recepção no N8N, né? Eu estava discutindo com um pastor esses dias sobre um sistema que eu ambiciono lançar de cuidado com a igreja, e o pastor me perguntou, não, mas isso é automático, isso é automático, isso é automático? Eu falei para ele, eu quero ter uma ferramenta que automatize o suficiente para lembrar o pastor do que ele tem que fazer. Não que faça pelo pastor o que ele tem que fazer. Porque não vou ser eu o promotor de desconectá-lo de suas ovelhas. Porque senão, eu tenho ferramentas, eu poderia mandar o feliz aniversário sem botar a mão no meu WhatsApp, mas eu faço questão de mandar. Eu poderia, toda segunda-feira, mandar o olá para as pessoas que nos visitaram, com qualquer tipo de rotina que eu criasse com vocês, mas eu quero saber quem elas são. Porque essa automatização que a gente está vivendo da vida, ela é muito perigosa. Ela é muito danosa para o nosso cérebro, danosa para as nossas relações pessoais. E como igreja, então, ela é destrutiva. É inacreditável o que esse movimento está escondendo. Está escondendo algo que vai virar, talvez, um dos maiores buracos de relacionamento que a igreja moderna vai enfrentar. Né? Porque vai chegar ao ponto da gente não estar mais falando, não sentindo mais a presença de Deus, não estar mais se importando com a vida. Tem lá alguma coisinha, alguma rotina que roda para lembrar o irmão que tem que ir no culto, para lembrar o irmão que ele é uma bênção, que ele nos visitou. Né? E igreja não é feita de rotina, porque cada caso é um caso. E cada dia que eu passo aquela porta, eu estou com um sentimento diferente. Né? Tem dia que eu estou muito feliz, tem dia que eu estou muito triste, tem dia que eu estou muito preocupado, tem dia que tá tudo certo, estou nem aí. Né? Tá fluindo tudo. Entende? Nós somos uma pessoa única, mas estamos invariavelmente em estações diferentes da vida. E você, líder, precisa saber fazer essa leitura, precisa lidar com isso, senão você responde para a pessoa que está triste igual você responde para a pessoa que está feliz. Você dá o mesmo bom dia para o que veio com a esposa e o filho, o do bom dia que veio sozinha, chorando porque o marido nunca veio na igreja. Essa automação transforma a gente, e aí eu não estou falando mais de ferramenta, estou falando da gente. Esse mecanismo que a gente vai desenvolvendo faz da gente pessoas frias, apáticas ao problema real da sociedade. Cada ser humano que passa por uma porta da igreja, ele tem uma busca pessoal, personalizada. E nós, se tivermos uma liderança segundo o coração de Deus, a gente vai aprender a filtrar isso, porque como é que Deus vai tratar a dificuldade de cada um? Na baciada?
É uma pergunta que eu te faço. Será que Deus vai tratar as pessoas que passaram pelas nossas portas na baciada? Não vai, né? Segundo ponto. Deus nunca chamou ninguém para substituir presença por performance. Não é incomum você ter treinamento de líder hoje, né? Tem muitos ministérios que têm curso fora, em igrejas grandes. Eu não vou, pelo amor de Deus, fazer nenhuma crítica aqui, porque tem muita coisa que é muito boa e bonita, né? Mas eu já tive que lidar e já observei pessoas performáticas. Eu fui a um evento um pouco tempo atrás, onde um líder de uma grande igreja, aliás, um jovem treinado numa grande igreja, ia pregar no grupo de jovens, né? Eu fui a convite de um pastor, amigo meu do conselho, e esse menino estava lá viralizado na internet e tal, e em determinado momento foi apresentar um músico bem antigo, ele foi cantar alguns louvores, e enquanto ele conversava com o amigo que fazia os vídeos, ele ria, e os dois tirando realmente um barato do senhor que estava ali cantando. Daqui a pouco ele percebeu as câmeras viradas para ele, e ele começou a dançar, e ele se ajoelhou, e na hora que ele subiu, ele fez uma menção honrosa, absurda, àquele senhor que ele estava tirando sarro há 5 minutos atrás. E depois ele levou o culto para um lado tão performático que, para mim, que prego o evangelho há 25, 26 anos, tornou-se impossível de continuar assistindo. Nós estamos vivendo isso na igreja. E cada vez mais treina-se até a respiração. Então, eu não sou avesso à técnica. Eu acho que tem que haver técnica, oratória, exegese, hermenêutica. Tem que haver uma concordância bíblica, é claro, eu presto atenção nisso. Mas a maneira técnica não é a maneira de conduzir o ministério. Porque nós vemos hoje muita técnica substituindo a presença. A performance tem tomado conta do altar em linhas gerais. As coisas muito produzidas, a paleta de cores do voluntário, como é que tem que ser, sabe, toda plástica do culto, com cheiro, com luzes, com cores, com isso. De novo, adoro quando as coisas são bem cuidadas, mas não dá para substituir performance pela presença do Senhor. Então, performar não é o teu principal objetivo. Manter relevância, audiência, estar em alta, não é teu principal objetivo. É tão engraçado que, às vezes, os vídeos que eu faço, ou os áudios que eu faço, tem dia que não placa muito assim, é tão engraçado que Deus ele sempre prepara alguém para me mandar uma mensagem e falar, olha, hoje, se não fosse essa palavra, eu precisava te falar, né? Isso falou tão forte que o meu coração não para, não. Porque tem dia que dá vontade, né? Não dá? Eu não sou ignorante, né? Tem gente que faz sem meditação e já lança um livro, um devocional bíblico do ano inteiro. Mas alguém goste, escreve mais 265 e tem um de um ano. Então, eu teria o devocional para 3 anos já, para 4, né? Só, outro dia eu estava com o Natan, com meu genro, a gente achou alguns vídeos lá de 10 anos atrás, numa conta antiga minha do YouTube, eu fazendo devocional matinal, né? Então, é assim, eu não estou atrás de manter relevância, de galgar audiência, eu preciso
é expandir o reino. E o reino de Deus não funciona com produtividade, tá? Não é uma linha de produção. Deus não precisa disso. Não é uma fabriquinha. A igreja não é uma fabriqueta de gente. Ou de gente. Nunca foi e nunca vai ser. Processos são necessários. Organização faz bem em qualquer lugar. Eu ter uma determinada capacidade técnica, sim, pode aperfeiçoar a minha vida, o meu ministério e até o meu discurso, para que eu me faça melhor entendido. Mas eu não posso perder isso de perspectiva ou de vista, ok? Não se substitui presença de Deus por performance alguma, certo? Jesus nunca nos disse que quem trabalhasse muito ia dar muito fruto. Ele disse que quem permanecesse nele teria fruto. Então, é assim que a gente tem que ficar. Permanecer em Deus. Terceiro ponto, o altar pessoal é o que vai sustentar o seu altar público. O altar público sem sustentação pessoal, ele tem data marcada para acabar. Até vir à tona a verdade. Mas quando o altar pessoal, ele é mais forte do que o teu altar público, o público nunca vai faltar. E se um dia te puxarem o teu tapete, digamos assim, a tua vida ministerial continua de pé. Então, antes de existir uma plataforma de lançamento, a gente gosta desse tipo de uso hoje, tem que existir o secreto. Tem que ter o espaço onde você tem a sua intimidade com Deus. Porque senão você traz o ambiente da fama para dentro do ambiente sagrado. E não é incomum isso, tá? Não é incomum, tem ministérios que praticam isso. É o lançamento da fama. Usa uma técnica, pega alguém que está na onda, faz um barulho pela internet e de repente, pum, lança um negócio com estrutura e tal. Tem todo tipo de modelo, mas veja, essa plataforma torna-se insustentável espiritualmente. Eu não estou falando como agrupamento, como gente, como... Estou falando de espiritual. Então, a minha ambição aqui é formá-los como homens e mulheres que são líderes segundo o coração de Deus. Então, plataformas de lançamento técnico que têm estratégias que hoje usam do mundo, elas têm capacidade de mobilizar muita gente, ok? Mas a sustentação espiritual não está aí. Não está aí. É no secreto, é na nossa vida pessoal de intimidade com Deus que a gente vai levar real transformação. Ok? Porque antes de ter uma multidão, precisa ter intimidade. Não adianta. Jesus, ele tinha intimidade com os discípulos e as multidões vieram depois. Depois da intimidade, depois de chamar os seus discípulos, depois de comissionar, né? Então, se a gente for olhar isso biblicamente, grandes homens da Bíblia, eles tinham uma vida pública forte depois de passarem por experiências pessoais muito, muito, muito intensas, né? Então, José teve uma vida forte? Quem concorda comigo que sim, né? Como é que foi a vida dele antes disso? Muito intensa. Moisés foi emblemático? Poxa, e como é que foi a vida dele antes disso? Né? Davi, nos campos. Daniel, na oração, na cova, né? E até o próprio Cristo se retirando para orar. Então a gente tem que pensar que esse ambiente onde está o holofote, ele só é suportável se o teu interior estiver bem ajustado. Quem não tem o interior ajustado se perde. Se perde. E olha o volume de escândalos que nós temos hoje
sobre homens e mulheres ditos de Deus, que se perdem com relações extraconjugais, se perdem com dinheiro, se perdem com bebidas, se perdem com bens que, meu Deus do céu, né? O cara vai de Ferrari para o culto, né? Para pedir o voto do... Você entende? Se não houver um interior ajustado, não vai parar de pé. Não vai parar de pé. Né? Então, o pastor, ele precisa aprender a parar, precisa aprender a silenciar o seu coração. Sabe que nem o jogador de futebol que para analisar o jogo, põe o pé em cima da bola e olha o jogo? Nós somos assim. Nós precisamos parar para descansar. Precisamos orar sem microfone. Ou sentar na rodinha para começar a escala, né? Parece que a escala é a de oração, está na hora de orar. E ali? E fora daquele momento? Tem oração quando só Deus é a plateia? Né? Tem. Então, pausas para respirar, meditar e buscar em Deus não são inatividade espiritual. Pelo contrário, né? Eu acho que tem hora que é questão de sobrevivência. Vamos estudar aqui alguns casos, né? Eu separei aqui o próprio caso de Marta e Maria. Lucas 10, 38 vai contar a história delas. Eu vou ler aqui, são 4 versículos, mas acho importante. Eu vou tentar manter até no máximo 9 e 15, 9 e meia, tá ok? 1 hora e meia é ideal. Vamos colocar como horário máximo sempre 9 e meia. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta, hospedou-se na sua hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor. Ao ouvir os ensinamentos, mas Marta agitava-se. Lucas 10, 38, filha. Lucas 10, 38 a 42. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada com muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. E respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te ocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo só uma coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será retirada. Ok? Vamos pegar o caso aqui de Marta e Maria. Vamos classificar aqui. 3 situações de Marta. Primeira, constantemente ocupada. Então, eu não sei o tamanho da importância, da urgência, do que ela estava fazendo. Mas ela estava focada em ocupar-se. Sei lá, porque a palavra fala assim, que ela estava agitada, né? Agitava-se de um lado para o outro. Peraí, o que é que tinha tanto para fazer? Né? Então, talvez ela já havia desenvolvido dentro de si uma maneira, de um comportamento, entende? Existem tarefas que são necessárias. Existem outras que têm um perfil de gente que fica caçando o que fazer. Qualquer coisa menos parar para ouvir a palavra. E usa de uma agitação interior como uma pseudo-responsabilidade. Não, porque eu tenho que ir lá no portão, eu tenho que não sei o quê, eu tenho que ir no kids, eu tenho que ir no banheiro, eu tenho que ver lá a corrente, eu tenho aí a luz, eu não sei o quê. Entende? No ambiente aonde a palavra tem a primazia.
A palavra tem a preferência. Mateus 6,33, em primeiro lugar, o reino de Deus. Segundo, Marta era ansiosa. Ela queria, né, que as coisas acontecessem ali, e ela não estava, digamos assim, controlando o seu sentimento. Não queria esperar a hora certa de cada coisa. E terceira situação, Marta estava sobrecarregada. Claro, arrumou tanta coisa para fazer que de repente cansou. E aí já estava até requerendo de Jesus. Vai, não dá para o senhor mandar ela me ajudar? Parece que só eu que trabalho aqui nessa igreja. Né? Só eu sou a super diaconisa. Entende? Então, não delega tarefas. E ainda requer de Cristo que ele mude isso. Eu nem vou falar de quantas vezes eu recebo esse tipo de solicitação. Né? Para que eu provoque alguém, pegue no pé de alguém, para que esse alguém faça algo para tirar a carga de sobre aquele que está reclamando. Então, nós temos que entender que existe um perfil, e cada um aqui que é líder não pode deixar com que o excesso de atividades faça você perder a melhor parte. Segundo, o perfil de Maria. Quais eram os 3 principais pontos aqui que a gente pode enxergar que Jesus enalteceu? Primeiro, a presença. Não é? Ela estava presente, assim como Maria, como Marta estava na mesma casa. Ela estava presente no culto, ela estava presente no Senhor, ela estava fazendo o que Deus havia colocado no coração dela para fazer. Segundo, ela era sensível. Ela estava sensível ao momento. Peraí. O que tem mais importante nesse instante do que ouvir Jesus? Ela foi sensível ao Espírito Santo. E é necessário que essa sensibilidade ao Espírito Santo esteja presente na nossa vida. Senão alguém está orando para abrir o culto e o outro está batendo papo, dando risada ainda do estacionamento. Né? Senão, está acontecendo o momento da palavra e o outro está contando piada. Num ambiente qualquer ali. Não pense você que isso é incomum de acontecer. A falta de sensibilidade afeta diretamente o temor. E aonde não há temor, não há manifestação do Espírito Santo de Deus. Tire a sandália dos vossos pés. O lugar que você está pisando é santo. Foi o que Deus disse a Moisés quando este foi curiosamente ver o que estava acontecendo com a sarça. Ele foi na curiosidade e Deus o despertou no temor. E às vezes, nós que nem somos mais curiosos, não mantemos o temor que Moisés teve que manter para Deus falar com ele. Falta sensibilidade. E o terceiro e último ponto, Maria era rendida. Ela estava onde? Sentada no sofá? Numa banqueta? Aos pés do Senhor. Ela estava aos pés do Senhor. Ela estava rendida. Veja que no texto Jesus ele não condena o serviço, tá? Eu não sei o que Marta estava fazendo, mas ele, vamos dizer assim, ele corrige a prioridade. Eu não estou dizendo que o que Marta está fazendo não é necessário, Maria. Mas talvez essa não seja a melhor hora. Né? E muitas das nossas atividades, elas deveriam ser feitas no antes ou depois do culto. Mas a gente toma a hora do culto como a hora que a gente está na igreja. Então tudo tem que acontecer naquela hora e meia. Não dá para chegar
uma hora antes e uma hora depois, eu vejo às vezes a angústia que bate, né? Quando passa de meia hora, assim que acabou o culto, né? Bate uma angústia na galera que ficou para trás, para que vão fechar a igreja, né? Ou então, às vezes também, na chegada esbaforida, né? Então a gente precisa estar rendido aos pés do Senhor. Teu ministério precisa estar rendido. Amém? Glória a Deus. Alguma pergunta até aqui? Então eu tenho uma para você. Se o seu ministério fosse te tirado hoje, se o seu ministério acabasse, a tua vida com Deus permaneceria? Né? Se eu dissesse assim, Luiz, Ingrid, não vou nem falar isso, né? Você não canta mais. Difícil, mas sim. Você entende? A gente pode até dizer que sim, mas eu vou falar para vocês com experiência, porque aqui todo mundo sabe da nossa vida, meio da parte. Se o seu ministério for tirado hoje, a tua vida com Deus acaba? Eu conheço muita gente que acabou. Mas muita. Entende? Ou você aprende esse caminho de ser um líder segundo o coração de Deus, ou a liderança que Deus conferiu a você está sob controle dos homens. E na hora que os homens determinam ou querem que você não mais a exerça, acabou a tua vida. Acabou a tua vida. Mas quem te chamou não foi eu, ou a Patrícia, ou o João, ou o Pedro, ou o Roberto, ou o Tiago. Quem te chamou foi Cristo. Então não deixe que essa responsabilidade passe de mão. Percebe? Isso aqui é um perigo muito grande. A maior parte dos líderes, quando tem algum desajuste com uma liderança maior, a vida deles ministerial e espiritual acaba. E eu não estou falando do ministério A ou B, estou falando de religião em geral. Geral. O cara perdeu a posição que ele pensava que era o ministério dele na igreja. A vida dele espiritual acaba. Não sou mais bispo, não sou mais pastor, não sou mais líder, não tenho mais uma equipe, não tenho mais a responsabilidade do A, do B, do C. Então, não é incomum você ver gente até voltar, sei lá, beber, fumar, sair para noitada, esquecer de Deus, não querer mais nada, né? A maior parte aqui, vocês são velhos de igreja, né? É ou não é? Então, é assim. Se você não estabelecer a tua relação pessoal com o Espírito Santo, e não for uma pessoa segundo o coração de Deus, a tua liderança não é de Deus, ela é de homens. Ela é uma delegação de uma atividade. E delegação de atividade, quem te deu, te toma. Entende? Liderança espiritual, não. Quando o Senhor te estabelece, quando você é alguém segundo o coração de Deus, Ele vai te dar o caminho para que você se mantenha na posição que foi Ele quem te colocou. Houveram desavenças entre Paulo e Pedro, não houveram? Muitas. Paulo perdeu seu espaço? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Por quê? Porque ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele teria que mudar seus rumos, nos seus métodos, talvez tivesse que ir até para outras terras, mas ele não foi.
deixado de lado pelo Senhor que o chamou e o comissionou. Ok? Então, vamos passar aqui a um certo exercício. Vou deixar mais alguns versículos para vocês. E eu quero deixar aqui 4 exercícios de lição de casa. Beleza? E você vai fazer num caderninho pessoal, uma anotação sua pessoal. Primeiro, quanto tempo real você tem passado com Deus? Todo dia. Ok? Do teu dia, quanto tempo você gasta? 5 minutos, 10, 15, meia hora, uma? Nenhum minuto? Né? Quanto? Mas é com Deus. Eu estou falando com atividade ou com uma responsabilidade. Beleza? Pergunta para você, não precisa responder para mim, não. Segunda. Minha oração virou preparação do quê? Tá? Preparação de escala, preparação de pregação, preparação de entrada e saída de trabalho. Eu oro porque eu tenho que enfrentar um cliente, eu oro porque eu tenho que falar com o gerente do banco, ou a minha oração é a minha conversa com o Pai. E essa temática, ela até existe, mas não porque ela é o gancho da minha conversa. Sabe aquele tipo de assunto que a gente não tem assunto e pergunta do tempo? Né? Tá frio hoje, né? Então, assim, será que é assim? Eu tenho que ter uma temática para orar? Então, eu vou orar porque eu vou pregar. Eu vou orar porque eu preciso ganhar dinheiro. Eu vou orar porque apareceu um exame aqui que tem um negócio aqui que eu não queria que tivesse, né? Eu vou orar porque eu quero falar com Deus. Eu quero saber o que Ele tem para minha vida. Eu quero saber se Ele lembra de mim. E porque eu lembro dele todo dia. E o assunto vai brotar. Terceiro, eu tenho mais intimidade ou eu tenho mais atividade? O que é que você tem mais? Uma lista de tarefa, né? Ou você tem buscado de fato a intimidade? E a última, estou servindo por amor ou eu vou sobrevivendo por obrigação? Estou me agarrando aqui aos trancos e barrancos. Para te ajudar a fixar, eu vou mandar essa anotação toda para vocês, tá? Eu deixei 3 textos aqui marcados. 1 João 15, 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Amém? Segundo, Salmo 46, 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. E terceiro e último, Marcos 6, 31. E ele lhes disse, vinde, repousar um pouco, à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. 3 textos que reforçam, primeiro, presença, conectividade, dependência. Segundo, Deus lembrando, não é você, não se trata de você, se trata de mim. Terceiro, até Jesus levando os discípulos para descansar. Sabia que a rotina era braba, né? E falou assim, ó, vamos ficar um pouco ali à parte, vamos ali no deserto, porque vocês não estão tendo tempo nem para comer. Eu sei que a galera exige muito de vocês, né? Vocês precisam parar um pouquinho, né? Vocês precisam descansar um pouquinho. O maior perigo que a gente tem no nosso ministério não é o cansaço físico. O cansaço físico a gente descansa, dorme, está tudo bem. Mas é se perder
se perder de Deus enquanto a gente trabalha para Ele. Isso vai tirar, de fato, o teu relacionamento e a base do teu ministério. Amém?